Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui uma live hoje sobre saúde e bem-estar com uma convidada mais que especial, que é a doutora Mariela, do Curotel. Das boas-vindas aqui a todo mundo que está chegando, para poder convidar ela. Mariela, estou aqui te aguardando, super feliz. Essa é uma super live que a gente vai falar sobre as tendências de saúde e bem-estar pós-Covid, na nossa vida como um todo, na verdade, né? Então, quero dar as boas-vindas quem tá entrando. Uma ótima tarde a todos. Estamos aqui nessa super maratona de conteúdos, um melhor que o outro aqui no Iguatemi, para a gente poder falar a nossa sessão aqui falando de wellness. Então, quero convidar aqui vocês para ficarem com a gente, para que a gente possa aprender um pouco, para que a gente possa se cuidar melhor, para que a gente possa entender como que a nossa saúde funciona por completo. Deixa eu ver aqui. Mariela tá aqui. Mariela, você me... deixa eu ver se eu consigo... Peraí. Conectando. Olá, olá, pessoal. Eba! Boa Tudo tarde, bom? boa tarde, Rê. Boa tarde, querida. Tudo Coisa bom? boa, coisa boa estar aqui com vocês de novo nesse momento, né? Muito bom. Para mim é uma alegria, uma satisfação a gente poder conversar sobre um assunto que é tão importante e que, enfim, agradecer a oportunidade que vocês estão realmente oferecendo aí para todo mundo que segue, né? O Jataquá e Iguatemi. Agradecer esse convite. Temos muito que conversar. Temos muito que conversar. Eu também quero agradecer muito, muito a sua presença aqui hoje. É sempre uma alegria estar com você. Eu sempre saio cheia de novas informações, cheia de fórmulas para cuidar melhor de mim. E para quem ainda não te conhece, eu convido para você ficar aqui com a gente, convidar pessoas que você sabe que estão precisando de alguma dica de mais bem-estar, queira saber um pouco, né, com a visão de uma médica que está muito à frente do tempo. Eu sei falar, porque eu já ouvi a Mariela falar algumas vezes, para convidar a gente para se cuidar e se preparar aí para essa nova fase de mundo que a gente pode contribuir bastante. Então, a Mariela é uma das lideranças, uma das pessoas que está à frente lá do Curotel, que é um centro de saúde, bem-estar e longevidade no Sul, que está fazendo uma diferença enorme, fica em Gramado. A gente teve a oportunidade de ir com um grupo aqui do Body and Soul, que é a plataforma de consciência e bem-estar do Iguatemi. Foi, assim, uma vivência inesquecível, poder viver na nossa pele o que o Curotel está proporcionando para as pessoas, que é muito avançado, é muito bonito, tem muitas terapias, tem muito cuidado com a saúde. Então, vocês cuidam da saúde, né? Apesar de cuidar de pessoas que estão precisando de ajuda para ter mais saúde, eu sinto que tem um caminho. Quando a gente está bem, a gente tem um caminho gigantesco para nossa longevidade e você nos ensina muito disso. Mariela está estudando assim o futuro da medicina, como que a tecnologia pode se unir com a ciência, com a meditação, com a medicina. E hoje a gente vai falar aqui de 11 pistas, né? 11 passos que você está vendo como o futuro, né? Tecnologias para ajudar na saúde e bem-estar. Então, uma alegria enorme a gente estar aqui juntas de novo. Obrigada, obrigada, igualmente. Nossa, obrigada pelas palavras. Eu posso dizer que, não sei se nós fazemos isso bem, mas nós procuramos, viu? Fazem A gente muito gosta bem. muito com relação a realmente a falar de prevenção, a falar de saúde, a procurar todas as novidades, tudo aquilo que tem de mais impactante fora do que a gente escuta no mundo inteiro, mas também do que a gente escuta com cada pessoa que está conosco. Então, isso também é muito precioso, a gente aprende muito, né? Ouvindo cada pessoa, cada necessidade e tudo mais. Então, eu dou a continuidade a um legado, né, de uma história de família. Meu pai, minha mãe, que idealizaram o CUR e começaram há 38 anos. Então, eu com as minhas irmãs me sinto com muita responsabilidade de seguir isso. E com muito gás, com muita energia, para que a gente possa juntos buscar alternativas, soluções que realmente sejam bem
que ajudem realmente cada pessoa que passa conosco. E agora, então, nesse momento aí importantíssimo que a gente está vivendo, né, ímpar, incomparável com qualquer outro, diferente de qualquer outro tempo, muito peculiar, e realmente único. Obviamente todo tempo é único, mas esse é de uma relevância imensa, né? Que a gente tem falado que a gente está falando agora não só de saúde, claro que nós vamos dar um enfoque aqui de saúde e de bem-estar, mas a gente está falando de um marco histórico, né? É um marco histórico comparado a talvez a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, possivelmente com muito maior impacto do que o próprio 11 de setembro, né, trouxe, que foi já um impacto muito grande. A gente vai falar agora de um momento onde ele talvez pré-coronavírus e pós-coronavírus, né? O viral force, né? A força, o impacto que teve isso em todas as áreas da sociedade, que está tendo isso em todas as áreas da sociedade, no ambiente aqui escrito, enfim, para um lado e para o outro, né? Prós e contras, o que veio de ruim com isso, que certamente são muitas coisas, mas vem alguma coisa de bom. Como é que a gente vai se comportar, né? Quais são as big trends agora a partir desse momento, então? Então, baseados em vários dados de pesquisa, em estudos, a gente tem procurado entender o que está acontecendo agora, que a gente vai sentir já muito proximamente, alguns deles já estamos sentindo, e algumas dessas coisas que vieram como tendência, que vieram para ficar, né? Quando o assunto é saúde e é bem-estar. E o que a gente começa, né? O número 1 desses daí, ele é algo que todo mundo já percebeu, né? Que mudou a relação que a gente tinha anteriormente e agora, que é a questão da higiene. A higiene é interessante que quando a gente escreveu alguns anos atrás, né? O meu pai escreveu o método Cury, depois a cada tanto tempo a gente ainda revisa para ver se ele está atual, e ele é muito atual. Não que seja a única verdade, de jeito nenhum, mas estou contando um pouquinho só do método Cury. A base da pirâmide, onde a gente fez a pirâmide, a base da pirâmide para se ter a longevidade, o número 1 é a higiene. Porque as noções de higiene, que já é uma coisa antiga na nossa história como humanidade, ela foi muito fundamental em determinados momentos para que a gente pudesse viver mais, né? Se a gente misturasse água, comestíveis e fezes, por exemplo, a gente tinha um grande problema, infelizmente isso ainda é presente no mundo, né, em alguns países, mas a gente tinha um grande problema, que era que as pessoas faleciam muito cedo por doenças infecto-contagiosas, por disenteria mesmo, por coisas muito fundamentais. Então, a partir daquele momento, a gente já viu que, não, higiene é algo que ele é fundamental para a longevidade. A gente pode falar em várias coisas muito específicas, muito refinadas para a longevidade, muito peculiares, a questão, mas existe uma coisa muito fundamental, que é a base, que é a higiene. Então, nesse momento, a higiene ela tomou uma proporção, um papel muito, muito importante novamente, né, no que diz respeito à nossa vitalidade, a gente viver, a gente conseguir viver, sobreviver. Ela ficou muito importante. Ainda bem que o brasileiro pode ter muitos defeitos, mas a questão de higiene sempre, o banho sempre foi algo que foi herdado até dos indígenas e tudo. Então, o brasileiro teve essa noção sempre do banhar-se. Muitas vezes as pessoas se banham até mais de uma vez ao dia, enfim, mesmo em casas às vezes muito humildes e tudo. Mas agora, essa questão de higiene, como lavagem das mãos excessiva, né? Os 20 segundos não pode ser qualquer lavagem, o álcool gel para tudo, para cima e para baixo, né? Vou entregar alguma coisa para a pessoa, vou entregar com a máxima da higiene possível. Enfim, todas essas coisas que realmente foram mudando e agora elas vêm de uma forma muito intensa, muito forte. E esse hábito de higiene não vai terminar. Por mais que a gente venha a parar com essa curva, a terminar a pandemia daqui a alguns meses, a gente vai seguir com esse hábito. Esse hábito, tudo que indica, não vai ser perdido. E ele é um hábito, realmente, ele é um hábito positivo, porque a gente está falando aqui de uma questão que é o coronavírus, mas existem diversos vírus, diversas bactérias, diversos fungos, e a gente melhora essa nossa relação interpessoal se a gente tiver esse cuidado da higiene. Então, esse é algo que possivelmente veio para ficar mesmo. E então a higiene veio.
isso a gente pode ter certeza. Mudou a nossa relação, mudou o nosso senso. Uma pessoa vai fazer entrega, ela já tem uma noção, né? A questão dos vídeos foram muito instrutivos e chegou a milhares de pessoas, né? Essa questão de como é que eu contamino menos uma pessoa, como é que eu consigo ser menos contaminado. Isso foi muito importante e essa é uma tendência que está aí e vai nos acompanhar possivelmente, Rê. Chegou para ficar, né? Eu E acho que chegou muda para uma ficar. cultura, Isso. porque a gente vai criar novos hábitos completamente diferentes. Era como a escova de dente não existia, a gente passou Exatamente. o dente, agora não pode viver sem, a higiene, concordo Exatamente. com você, vai ficar Exatamente. e Os vai mudar a nossa dentistas vida. Os dentistas sabem quanto isso impactou, né? Como isso. Antigamente se achava que era bobagem, antigamente as pessoas, o médico fazia uma necrópsia e ia fazer um parto sem lavar as mãos, né? E até como não se entendia essa questão desse inimigo invisível, se achava que eram coisas obscuras, que eram outras situações que faziam com que as pessoas viessem a falecer. Então, como se descobriu a questão dos micro-organismos essa vida toda, que é tão, né? A gente não precisa nem dizer agora o quanto ela nos impacta, o quanto ela é importante. Puxa, mudou a relação. Agora, então, de novo, veio essa questão muito forte. Poxa, vamos ter que ter um olhar diferente sobre isso aí, né? E aí, o segundo ponto que a gente comenta, que é uma mudança também de cultura, é quando as pessoas se dão conta da alimentação de uma forma mais forte. Eu tenho recebido todos os dias, olha, eu vou dizer que são centenas, né, no mínimo dezenas por dia de pessoas perguntando sobre a alimentação. O que eu posso fazer para me alimentar melhor agora nesse período? Puxa, então eu vejo essa questão desse despertar tão grande. Sempre se falou sobre alimentação. A maior parte das pessoas sempre teve uma ideia do que seria positivo, do que não seria positivo. Mas agora está aquele senso da importância, o senso de eu posso fazer algo por mim, eu posso fazer algo pelo meu corpo para que eu esteja mais forte, né, para passar por esse período. E sem dúvida nenhuma, aqui é um assunto muito rico, muito detalhado, sem dúvida nenhuma, a alimentação tem um impacto sim e muito grande. Então, dois aspectos só que eu cito aqui assim de que a gente vai mudar nessa tendência. Uma é a questão do consumo maior de frutas, verduras e legumes, porque aí estão os nossos micronutrientes, né? Vitaminas, minerais, que mudam a nossa microbiota, que mudam a nossa imunidade, que aumentam a resistência aí contra enfermidades. Aquilo que se fala, né? De quanto gradativamente a gente vai aumentando a nossa porção de frutas, verduras e legumes ao dia, menores são as chances de todos os tipos de doenças. Então, esse tipo de coisa é uma medida de saúde pública e que está sendo mais e mais falada e que deve ser mais e mais falada mesmo. É uma medida barata, ao contrário do que muitos podem pensar. Pode chegar a custar 85 centavos ao dia, a gente consegue ter isso, tá? Então, é uma medida barata e que a gente muda desfecho de saúde. Então, as pessoas estão olhando muito mais para isso, muito mais para a questão do vegetal estar mais presente, frutas, verduras, legumes. E também, quando a gente falava muito agora, recentemente, a gente parou um pouco todos os temas para focar nesse, né? De uma forma geral, toda a sociedade. Mas a gente estava falando muito de algo que vai ser, como é que é o alimento do futuro. E de tudo que a gente pôde pesquisar do alimento do futuro, é um alimento que tenha uma origem que faça sentido. E agora, mais do que nunca, essa origem deve fazer sentido. As pessoas devem olhar cada vez mais para um alimento que tenha uma história de conhecimento, que tenha da onde é essa carne que eu vou comer, se eu vou comer uma carne, da onde que tipo de animal é isso, isso para todas as regiões do planeta, né? Isso foi muito questionado na questão da China e tudo. Então, assim, como é? Da onde que ele vem? Ele foi preparado por quem? Foi cuidado por quem? Como é que é essa cadeia toda? Então, a questão da alimentação modifica nesse sentido, de dar mais valor à origem e de ter mais contato com frutas, verduras e legumes. Isso, sem dúvida nenhuma, ele também veio para ficar. É tão E importante, né? Só fazendo parênteses, Sim. assim, como que a gente pode comer um alimento que às vezes você não sabe, não tem ideia de onde veio, como que esse alimento foi tratado, como que ele foi trazido até você, se ele foi trazido do outro lado do mundo até aqui, enquanto tinha Sim. aqui do lado. Então, é realmente Isso. uma consciência, né? De Sim. uma economia mais circular. Eu acho que vai mudando tudo, né? Um hábito muda toda uma cadeia, né, Mariela? É Sem um dúvida, sem pensamento dúvida. São importante. essas escolhas que fazem com que toda uma rede, toda uma engrenagem seja modificada, né?
E quando a gente fala do alimento, ele é um ótimo exemplo para isso. Então, certamente vai ter essa modificação de consumo. Claro que a gente está falando de uma sociedade muito grande e muito, nesse momento, vai passar uma dificuldade, possivelmente, muita gente, uma dificuldade financeira alta. Então, a gente sabe que essas precisam ser medidas de saúde pública que venham ajudar a maior parte da população mesmo. Não adianta pensar em coisas muito refinadas e tudo mais. Por isso, essa questão, eu volto a falar de acessibilidade de frutas, verduras e legumes, pensando sempre muito no local. Acho que as pessoas, nesse primeiro momento, vão comer aquilo que é possível, mas depois desse momento passado isso, esse questionamento da onde vem, acho que ele vai ser muito importante. E aí existe uma série de alimentos que vão nos fazer bem, sem dúvidas, né? Esse grupo que eu já falei, o consumo de oleaginosa, sempre na medida do possível, da castanha do Pará, principalmente, número 1 da nossa lista, a macadâmia, enfim, as amêndoas, as oleaginosas todas de uma forma geral, as sementes todas de uma forma geral são super bem-vindas para serem agregadas aos outros alimentos que a gente já consome. Isso vai nos ajudar muito a ter uma melhor questão imunológica, melhor microbiota, né? A qualidade da saúde como um todo, de neurotransmissores, tudo se baseia por aí, tá? Bom, entrando no terceiro, vamos dando segmento? Vamos? Perfeito. O terceiro ponto é o tabagismo, né? E acho que a tendência é que agora, o que acontece? Tabagismo e não tabagismo, eu digo, né? O não fumo. Nós tivemos no Brasil, por determinadas políticas públicas, na questão do cigarro, nós somos um case mundial, né? A gente fez muito bem o controle do cigarro, coisa que começou há 25 anos atrás. Nós cuidamos muito bem da nossa taxa fizemos vários programas, várias políticas públicas que ajudaram muito na redução do cigarro. Isso foi ótimo para a gente, isso foi muito, muito bom mesmo. Agora, a gente viu que nesses últimos 10 anos existiu novamente uma tendência de pessoas mais jovens a aumentar o seu consumo do cigarro. Esse aumento se deu em até 15% da população mais jovem, por alguns motivos, né, culturais, isso, enfim, influenciados por alguns aspectos e tal. Mas nesse momento, onde a gente viu que os trabalhos nos mostraram, tá, desde janeiro até agora, que as pessoas que fumam se contagiam muito mais, 1,8 vezes mais, ou seja, contágio não, o contágio vai ser igual, mas ele desenvolve a doença, tem o coronavírus, mas desenvolve o Covid-19 muito mais quem fuma. E hospitalizam de uma forma severa, evoluem para o modo severo, de uma forma muito mais intensa também, 2,4 vezes mais. Então é o seguinte, o cigarro não se mostrou interessante para esse momento. Nesse momento que a gente está pensando, puxa, tem tanta coisa que a gente não sabe com relação à prevenção, mas tem muitas coisas que a gente sabe. E o cigarro é um deles que, puxa, modifica muito. Então, esse momento onde a preservação da saúde respiratória é tão importante, a gente possivelmente vai ter novamente uma mudança nessa curva aí. Vai fazer com que isso não seja mais tão presente, principalmente na população jovem que está tão em busca dessas inovações, dessas novidades, do que a gente consegue fazer para deter essa doença. Então, se acredita que isso vai ter um impacto positivo no sentido das pessoas fumarem menos daqui para frente, né? E aí, seguindo em algum aspecto também que é estilo de vida, né? E que também é muito importante, o cigarro eletrônico tem que ter cuidado só com o cigarro eletrônico, porque muitas vezes ele é colocado uma substância que nos traz adição. Então não adiantaria exatamente, né? Ele não vai ter muitas vezes ele não vai ter o alcatrão, ele não vai ter alguns fatores que são próprios da queima, mas ele pode ter a nicotina dependendo do tipo de cigarro eletrônico, então tem que ter um pouquinho de cuidado. Pode ser melhor que ele do que sem ele, mas ele não resolveria completamente a nossa questão, que é a da adição. Muitas vezes o cigarro eletrônico a pessoa usa por um tempo e volta a recair no cigarro pela questão da nicotina ainda estar presente, então só tem que ter esse cuidado, certo? Falando de estilo de vida, e a gente vai para o nosso quarto ponto, que é o tema da resiliência, né? Que é o tema das técnicas, todas as técnicas que vão fazer com que a gente aumente a nossa resiliência. E entre elas, sem dúvida nenhuma,
tá aquilo que a gente adora, que é a nossa meditação, né? Ela é uma das técnicas, ela não é a única, mas ela é uma brilhante técnica, né? Existem vários protocolos que podem fazer com que a gente venha a reduzir o estresse, né? O mindfulness-based stress reduction, por exemplo, né? Sim. A diminuição da ansiedade, melhora de sintomas de depressão. Então, a meditação, como a gente falou, ela nunca foi tão importante do que como agora. Ela é fundamental e ela veio para ficar. E ela Mais tá e cada mais. vez... Desculpa. Não, e mais técnicas e possibilidades estão sendo apresentadas para as pessoas, né? Para que elas possam se identificar com uma ou com outra forma, né? Perfeito, eu ia falar exatamente isso. Ela está cada vez mais acessível, mostrando a todos que é para todo mundo. Ela é secular, ela não tem uma religião, ela veio para ajudar na mente, né? Para que a gente possa realmente voltar para a nossa essência, para esse silêncio interno. Então, nós duas, a gente podia ficar o dia inteiro aqui falando sobre esse tema, Muito. porque nós somos muito fãs, mas ele é uma partezinha Exato. do que aumenta realmente Sem a nossa imunidade, né? E a Nossa, nossa sem dúvida nenhuma. Bem-vindos todos aí que estão fazendo comentários, a gente vai tentando responder na medida do possível. A meditação, então, como a gente falou, assim, é resiliência. A resiliência é um termo mais importante do que simplesmente a resistência. Quando a gente fica resistente, a gente fica forte, mas a gente não se deixa tocar profundamente. A gente fica rígido, muitas vezes. A resistência tem a ver com isso. E a gente vai entender que a resiliência ela ainda é mais útil, porque a gente se permite se tocar. A gente permite que esse momento realmente não seja o melhor, não é agradável o que a gente está passando, mas o que a partir disso eu consigo modificar com aquilo que está dentro de mim e encontrar as minhas habilidades, encontrar a minha força, né? Reconhecer o que não está tão bom, mas encontrar as minhas habilidades. Essa é resiliência. Por isso as técnicas de resiliência vieram para ficar e vão nos ajudar muitíssimo. E se nós éramos considerados, agora a gente ouviu tantos, né, filósofos falando, sobre sociólogos, falando sobre o nosso, que momento de vida nós estamos e tudo, né? Já que muitas das gerações que estão hoje presentes no mundo não passaram por guerras, né? As gerações mais jovens e tudo. É uma geração que tem, teoricamente, baixa resiliência ou tolerância à frustração, né? E alto desejo de uma gratificação imediata. Puxa, nós estamos já modificando. Certamente, aquelas pessoas que tinham uma baixa tolerância à frustração, ficar em quarentena, em casa, seja uma semana, 2 semanas, 3 semanas, é uma prova de que a gente consegue, sim, resistir. É uma prova de que a gente consegue se adaptar às situações. E isso é muito ruim por um lado, como nós falamos, mas é muito bom por outro. É muito fortificante por uma geração por outro lado, né? Então a gente vai ter um aprendizado disso tudo imenso, imenso, sem dúvida nenhuma. Então, e essas técnicas, tudo aquilo que a gente consegue utilizar nesse momento são muito bem-vindos. Sim, Alexandre, a meditação pode ajudar, a meditação tem uma questão importante, sim, para doenças autoimunes. Quando você tem presença de dores, tem protocolos falando de como é que a gente lida melhor com dores, então isso é uma das coisas bem interessantes. Pode ajudar e depois até posso escrever um pouquinho mais sobre isso aí, tá? Tem gente muito, muito boa no Brasil trabalhando com protocolos específicos para isso. Bom, vamos passar para o próximo ponto? Próximo. Tá. O próximo ponto é o... Quinto, né? É o quinto. O quinto Perfeito. é a valorização dos idosos e da longevidade, né? Por quê? Por que a valorização dos idosos e da longevidade? Olha, infelizmente, essa doença que está aí agora presente, ela é uma doença que atacou muito, né? Os velhinhos, muito as pessoas de idade. E muitas as pessoas que nós amamos, né? Sejam pais, tios, avós, conhecidos, queridos, não importa. Mas nesse momento houve um senso de proteção generalizado às pessoas de mais idade muito grande, o que é muito positivo, logicamente, por um lado, né? Então, a gente, por outro lado, as pessoas estão se sentindo, às vezes, de mais idade, mas olha, eu quero fazer tal coisa, ninguém me deixa, não sei o que, mas é por um motivo maior de cuidado.
Então, esse olhar diferenciado, que muitas vezes se faltou o tempo para se ouvir, né? Na correria do dia a dia, se faltou o tempo para se dar atenção, o que aquela pessoa estava sentindo, como é que estava. Agora, com todo esse nosso convite de que essa abordagem continue, seja via eletrônica, né? Não precisa mais ser via fisicamente, mas que seja dada essa atenção, tudo mais, mudou esse olhar, mudou. E se eu perdesse? Posso ter perdido alguém ou posso passar pela minha cabeça? E se eu perdesse essa pessoa de mais idade? Como é que fica isso? Então, esse olhar diferenciado para as pessoas, esse olhar com muito mais valor para as pessoas de mais idade é algo que impacta e vai impactar, sem dúvida nenhuma, a nossa sociedade, o nosso momento, a nossa cultura. É diferente o jeito que a gente está passando a olhar para as pessoas de mais idade. E isso é positivo. Em Okinawa, né, os longevos, quando fazem 90 anos, saem na rua de carro aberto, recebem flores das pessoas, né, para comemorar o seu aniversário. Isso é uma coisa maravilhosa, né? A cultura ocidental muitas vezes teve isso de valorizar o idoso, da sabedoria do idoso, aquele que passou por muita coisa que a gente não passou, né? Então a gente está olhando de uma forma diferente e amorosa ao mesmo tempo. Então, por mais que a gente fique um pouquinho triste nisso tudo, a gente olha por algo amoroso. Então, isso é algo que mudou e a gente deseja, então, chegar nessa longevidade, chegar lá sem ser acometido, né, por uma doença, por uma enfermidade. Isso é algo que tá presente agora na nossa geração, sem dúvida nenhuma. Né? Muito bom. Passando para um outro ponto, que seria o sexto, né? A gente fala da valorização, um pouquinho do que tu tinhas falado, a valorização do local. O que é a valorização do local, né? Daquilo que é local, daquilo que é nosso. Muitas pessoas passando de dificuldades agora em situações de pequenos empregos, pequenos negócios e tudo mais. A gente vê um senso de mobilização, de olhar, peraí, mas o que eu tenho aqui perto de mim? Né? O que eu tenho aqui que seja nosso, que seja do local, que seja alguém que tenha algo a disponibilizar? E isso é uma coisa muito ampla, isso é algo bastante amplo, porque vai desde, quando a gente fala na questão de saúde e bem-estar, vai desde cosméticos, por exemplo, que sejam produzidos localmente, vai desde equipamentos médicos, que a gente viu agora um senso de interdependência de um país para o outro muito grande. Por um lado importante, mas por outro lado talvez um pouco maior do que deveria ser. Queremos ventiladores, não temos, né? Temos que importar. Os Estados Unidos falou isso, temos que importar da China, foi descobrir, foi tentar encontrar tecnologias para isso. Então, aquilo que por muitas vezes ficou cômodo para a gente, olha, a China produz e vamos comprar porque tem um preço mais adequado, começa a modificar toda uma relação de cadeia, dizer o seguinte, não, mas e se nós fizéssemos aqui, será que nós temos condições? Não deixando de comprar da China, não é isso, tem pessoas incríveis, maravilhosíssimas lá, né? A gente tem que procurar diferenciar muito uma coisa da outra. Às vezes a gente escuta críticas a respeito do, enfim, governo, isso, aquilo, mas tem pessoas incríveis lá. O que não é incrível, talvez sejam as formas como as coisas são produzidas, e seja o consumidor mesmo que pode fazer esse questionamento. E se a gente fizesse determinados cuidados, solicitações para que o produto que a gente quer, né, que vai trabalhar com bem-estar, com saúde, seja feito de determinados critérios. Isso é muito poderoso, isso é algo que modifica, né, a nossa relação de consumo e modifica a nossa relação mesmo com toda a sociedade. Então, isso. Agora, então, essa relação também de consumo, de ver assim, o que é fundamental? Eu necessito, de fato, né, disso? Ou será que não é tão necessário? Nesse momento que a gente está um pouco mais restrito, a gente está se questionando um pouco mais sobre os valores, sobre aquilo que é fundamental e sobre aquilo que talvez não seja tão fundamental. Então, e cada um vai saber o seu, né? Não tem um certo, um errado nisso aqui, mas essa reflexão, essa revisitação de valores, ela é útil para todos nós, né? Para a gente ver de fato o que é importante. Então, quando a gente fala dessa valorização do que se tem, do local, é um aspecto muito amplo, mas que envolve uma série de coisas que são bem importantes e bem profundas mesmo, né? da nossa existência, assim, para a gente ver o que a gente realmente precisa e o que talvez não fosse mais tão necessário assim, né? Perfeito. Posso só trazer um Claro, insight, assim, né? Que você estava falando, Mariela, me vem muito que
nós, consumidores, a gente esquece do poder que a gente tem. Porque nós estamos, de alguma forma, se a gente é um consumidor mais consciente, você pede coisas novas para a indústria, né? Para as pessoas produzirem. Então, o que que a gente está querendo consumir realmente, né? Além de ser o que a gente precisa, como que a gente está querendo que as coisas sejam produzidas, com qual qualidade, com qual critérios, como você mesmo falou, do local, são critérios mais conscientes, estão tratando bem as pessoas que estão produzindo esses alimentos, produtos, serviços, né? Então, eu acho que é uma reflexão muito poderosa, que ela é profunda, da gente entender que nós, se a gente mudar o nosso pedido como consumidor, a cadeia toda muda Muda também, tudo. né? Com certeza, com certeza. Acredito que sim, acredito que isso é extremamente poderoso, né? O que cada um tem das escolhas, né? Isso modifica o entorno inteiro. Eu concordo, eu acho que sim. E aí, evoluindo um pouquinho mais ali para o nosso sétimo ponto, né? O número Uhum. 7 dessas tendências que a gente vê, muito bom. O pessoal comentando bastante, queridos. O sétimo ponto é a relação que a gente tem com o nosso tempo, né? E o tempo é um espaço onde tudo acontece. O tempo é onde a gente, enfim, todo o estilo de vida, toda a vida acontece ali. A relação com o tempo é a relação com a vida, né? É meio óbvio isso, mas às vezes isso não é pensado. E acho que essa relação não andava tão saudável assim, talvez, né? Ela não andava tão realmente nos ajudando tanto. A forma como nós mesmos nos colocamos, né? Em determinadas agendas, compromissos, etc. Talvez tenha sido um pouco aprisionante o que a gente tinha feito. Aquela relação de tempo, sim, era um isolamento, na verdade, da nossa própria essência mesmo, né? Muitas vezes. Então, essa relação com o tempo vai mudar. Ela não veio para agora, só ela veio para ficar, porque as pessoas que passaram mais tempo em casa agora, alguns que estão passando, outros que passaram, né? Isso modifica um pouco de acordo com o lugar do Brasil que a gente está. Mas essa relação do tempo com a família, né? Do tempo com o trabalho, a possibilidade do home office, né? De será que eu consigo fazer as coisas diferentes? Será que eu consigo fazer aquilo que eu estava esperando fazer? Seja lá o que for, uma reunião, sem ter que pegar um avião e ir até lá, e sem ter que me mobilizar tanto, né? Até isso, sem ter que gastar muitos recursos, seja financeiros, seja recursos naturais, etc., energéticos. Será que a gente consegue fazer isso de uma forma mais sustentável, diferente, mais Uhum. prazerosa, mais leve, né? Isso tudo foi experimentado agora. A gente teve essa possibilidade de sentir um pouquinho mais essa relação diferente com o tempo, com a família, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente não ama tanto e pode estar juntos. Tudo isso, né? Um monte de Perfeito. coisas, né? Uma porção de coisas ficaram muito intensificadas nesse momento. Então, isso é algo que veio e está aí, vai permanecer. Ah, claro, vamos voltar a trabalhar? Sim, vamos, né? Sem dúvida nenhuma, é mais tempo ou menos, dependendo do lugar, vai se voltar. Mas a gente está entendendo agora que a gente vai voltar não ao normal, mas a um novo normal. A um novo normal. É uma nova forma, é um novo momento, é um mundo novo que a gente Uhum. vai viver a partir de Uhum. agora. Aquele normal lá, que a gente entendia que era normal, né? Que a gente chamou de normal em algum momento, né? Esse não vai mais haver. Isso já está bem claro que não vai mais haver. Ele vai haver de uma forma diferente, Perfeito. né? E essa E relação com o tempo, ela é muito primordial nessa nova tendência, no que veio para ficar. concordo plenamente. E a Cláudia está falando aqui que o olhar para o outro vai ser bem diferente, né? O Legal. tempo de ouvir, dar atenção para o outro, a gente valorizar esse tempo de presença com, como você falou, né? Com as pessoas que realmente têm significado para a gente. Sim. E como você sempre fala de longevidade, as nossas relações, as que a gente escolhe, se as relações que a gente tem contato na nossa vida são relações que têm significado, são pessoas que levam a gente para lugares
da nossa melhor versão, lugares saudáveis. Então, esse uso do tempo com quem realmente tem significado, eu acho que vai mudar bastante, né, Mariela? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Aqui tem Uhum. gente dizendo que agora está trabalhando mais do que trabalhasse quando estava no escritório, né? Então, esse tipo de coisa Verdade? tudo vai aparecendo, né? Uhum. Enfim, é muito interessante. E isso da longevidade, né? Se viu que em idosos, a questão falando de longevidade, mas já falando de imunidade também, o estar em casa, ele pode ou não ser uma solidão, né? A solidão e isolamento são coisas bastante diferentes. A pessoa pode, uma coisa que a gente não costumava recomendar, procure almoçar sem o celular. Agora a gente pode dizer, por que não? Tem que revisitar aquilo que a gente falou, tem que olhar. Por que não almoçar com o celular e com o familiar, né? Uhum. O sentir-se parte de uma relação em longevos, em pessoas octogenárias, de 80 para cima, conforme tu falaste, de novidade, faz com que a gente tenha a presença mais ativa das natural killers, de célulazinhas que são importantíssimas na defesa. Então, sentir-se parte de uma rede é, sem dúvida nenhuma, que já mostraram, os 5 lugares mais longevos do mundo mostraram isso aí, que é muito, muito, muito importante. Então, sentir-se conectado, né, com essa relação mais verdadeira de tempo, seja ele físico ou não, né? E aí, entrando nesse mesmo link, o número 8 vai falar justamente de high-tech com low-touch. Por muito tempo a gente falou, olha, o que a gente deseja é o high-tech ou high-touch. A gente falava Uhum. isso, né? A É gente verdade. falava... Mas eu vou fazer uma ressalva aqui. Não, fiquem tranquilos que eu não estou dizendo que a gente não vai ser cálidos de alma. Muito ao contrário, né? A gente é o tempo sim para a gente ser high-tech, a gente aproveitar todas as questões que a tecnologia, afinal de contas, nos trouxeram até aqui, até esse momento. São coisas muito positivas. Tem um lado ruim, mas tem um lado extremamente positivo e que está fazendo, inclusive, com que esse momento seja, sem dúvida nenhuma, diferente, melhor, né? E o human touch, né? O toque da alma vai ser dado. A gente vai seguir, possivelmente, por muito tempo, se tocando menos. Isso não vai terminar tão cedo, tá certo? Isso não vai ser uma coisa que vai terminar agora, em abril, em maio. Não, vai seguir. E tudo bem, gente. Nós brasileiros vamos ter que nos conter. Nós vamos ter que achar aquele abraço de alma de verdade, né? Vamos ter que achar aquele jeito verdadeiro nosso, amoroso de poder estar juntos de alma. O nosso soul vai ter que ser a high touch, certo? O coração. Mas o low touch é uma das coisas que vão continuar. Em todos os segmentos de saúde e de bem-estar, é uma tendência que a gente vai ver. Ou para a gente dar um abraço, a gente vai ter que estar com muitos cuidados para a gente poder se abraçar de novo. A gente vai. Mas nesse momento a gente ainda vai passar um pouquinho por essa fase. E aí usufruir o high-tech, a tecnologia, para se estar mais próximos, né? Por exemplo, eu sei que até o JK disponibilizou aí uma aula muito legal, tem feito isso, né? Aulas e tudo. De novo, será que algumas das coisas a gente não consegue fazer via online? Talvez Uhum. algumas a gente vai querer estar junto fisicamente, talvez outras não, talvez outras a gente consiga fazer via online, talvez um yoga, se a pessoa já está muito habituada, até a própria meditação com alguém. Enfim, existem formas da gente estar próximos, né? Eu estou aqui, estou aqui com o celular na minha frente, mas estou vendo aí, estou vendo muitos coraçõezinhos aqui, estou vendo muitas pessoas e muitos comentários de cada pessoa. Então, isso é algo que a gente sente que vai estar diferente. As terapias que envolvem toque, sim, nesse primeiro momento vão ser um pouquinho modificadas. Pergunta ali como a massagem e a osteopatia. As massagens, nesse primeiro momento, possivelmente vão ser com luvas. A osteopatia também. Os profissionais usando máscaras nesse momento. Máscara é salvadora de vidas. Máscara é alguma coisa que vai nos ajudar a estar mais próximos. Sim, a máscara é fundamental. É fundamental, vai nos ajudar a estar mais próximos. Mas para esse primeiro momento de máscaras, a gente vai ter que fazer a leitura dos olhos, né, das pessoas, a leitura da alma através dos olhos. A gente sempre gostou de ver muito a boca, né? O Tá movimento bom. da boca nos diz muita coisa, dá a entender muito da expressão, daquilo que a pessoa está sentindo, da empatia, passa muito por aí. Mas os olhos também vão ter que falar por nós nesse momento, para que a gente possa estar mais próximos. Então, sim, dá para fazer essas terapias, as pessoas precisam disso, mas a gente vai ter que se adaptar um pouco. Então, né, a tendência de saúde e bem-estar
por esse primeiro momento vai ser dado sem o touch, certo? Então, outras técnicas, por exemplo, o reiki e tudo mais, vão ser muito bem-vindas agora. Naturopatia também vai ter que ter algumas adaptações. As pessoas podem sim sorrir com os olhos, sem dúvida nenhuma, sorriem com os olhos. Tem trabalhos muito legais disso aí, inclusive sobre o sorrir com os olhos. Um trabalho que falou de fotografias de pessoas formandos. Eles foram ver o olhar dos formandos e foram acompanhar essas pessoas depois de 10 anos e foram ver quais eram as pessoas que tinham mais realização. E um dos achados que se teve eram que as pessoas que estavam sorrindo verdadeiramente, que tinham até certas marquinhas no lado do olhar quando sorriam, eram as pessoas que depois de 10 anos estavam mais realizadas na sua profissão. O trabalho em inglês mostrou isso aí. Muito interessante. Então, assim, a gente tem formas de sorrir com os olhos, a gente tem formas de mostrar aquilo que a gente está sentindo com o olhar nesse momento. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A gente até tem aquela expressão que o olhar é a nossa janela da nossa alma, né? Então a gente consegue ver muito por um olhar. Se você para e conecta com o olhar verdadeiro, ele tem muito a sentir, a trocar. É incrível mesmo. E que a gente possa valorizar mais esse olho no olho verdadeiro. Isso, que por muitas vezes a gente desviou, né, dos olhares nesse tempo tão corrido e tudo mais. Agora ele é uma forma de comunicação valiosíssima, né? Muito bom, muito bom. Isso. Também acreditamos que o mundo que existia já não existe mais. Agora é o momento posterior a ele, né? E a gente vai fazer as nossas adaptações a isso, sem dúvida nenhuma. Isso aí. O olho no olho da comunicação, muito bom, né? Os comentários aqui. E aí, indo para o nosso item 9, a gente tem o item da natureza, né? A valorização da natureza. Então, o que é a valorização da natureza? Desde a valorização do cultivo de algum alimento, da onde que ele veio, da gente poder estar mais em contato com a natureza. Muitas pessoas, nesse período de quarentena, ficaram em apartamentos, outras ficaram em casas. Quem teve a oportunidade de ir para o seu sítio, para a casa de campo, etc., sem dúvida nenhuma foi, porque viu que ficar dentro de 4 paredes, agora onde não se pode sair, não era interessante. Então, a natureza traz e trouxe uma importância muito grande, né? Ela passa a ser valorizada de uma forma diferente. O olhar do sol, que a gente falou tanto da vitamina D, também, né? Que por muito tempo a gente fez de conta que como se ele fosse algo não tão importante assim, né? O corriqueiro do nosso dia a dia. Agora ele nos traz esse ensinamento que ele é vital para a nossa saúde. Ele é vital, absolutamente vital. Se a gente não tiver a possibilidade de tomar o sol de uma maneira segura, por alguns motivos de saúde, que alguns realmente não têm, mas a gente vê a importância que tem toda a vitamina D, que é oriunda dele, né? Então, o olhar da natureza, a valorização do meio ambiente é uma tendência, sem dúvida nenhuma, diferente. A contemplação, o período que nos foi dado, de alguma maneira, nos propiciou essa questão de questionar mais a nossa relação com o meio ambiente, né, com os animais, com todo esse ciclo, né, de que como todo esse ecossistema faz sentido quando a gente pensa na nossa sobrevivência, né, todas as coisas que são vitais. Então, o olhar da natureza e a valorização da natureza vai ser dado também de uma forma diferente. Talvez entre um pouco naquele item que nós falamos do consumo, do próprio consumo, né, de como é que a natureza é vista nisso, mas também o tempo da contemplação daquilo que é natural. E isso é algo importante e que é vital. E a gente se deixou de lado muitas vezes nesse agito, né, que a gente vinha tendo, assim. Então, isso é algo que entra como valor daqui para frente. Desculpa, talvez eu tenha perdido alguma pergunta que alguém tenha feito. Não, acho que são mais comentários aqui. Mais comentários? Tá. Isso. Bom, certo. Eu acho que foi um comentário sobre a vacina ali. E aí a gente entra no item 10. Isso. Onde a gente fala sobre a ciência, né? E depois da vacina, a gente vai voltar a nos tocar como antes, né? Isso. Depois da vacina. Isso. A gente fala da valorização da ciência. Então, já respondendo um pouquinho essa pergunta,
Se é que eu tenho a resposta dela, eu acho que eu não tenho a resposta dela, eu acho que eu tenho considerações só a respeito. Eu acho que a gente vai poder se tocar como antes, sim, por alguns motivos. Falando de ciência, né? As testagens que agora começaram a ser disponibilizadas nessa semana em maior volume, tanto no SUS quanto nos laboratórios privados, eles são grandes divisores de água nesse momento que a gente está vivendo. Por quê? Um deles consegue mostrar se a pessoa, o GG e GM, né? Ele mostra se a pessoa já teve o vírus. Ele mostra se tiver um IgM positivo, se a gente está em contato com o vírus, se a gente está com a doença ativa. E 2, se a gente já teve o contágio de alguma forma. Se nós já tivemos o contágio, a gente já tem essa imunidade adquirida. Até onde se prova o contrário, de novo, estamos aqui hoje, no dia 14 de abril, às 16 horas, falando sobre esse assunto. As modificações, em termos de ciência, estão se dando de uma forma muito rápida, ainda bem. Mas, assim, então, até onde a gente sabe agora, a gente tem, então, possibilidade, sim, de ter imunidade, talvez total, talvez parcial. Mas, então, se a gente tem uma imunidade, a gente vai conseguir se abraçar diferente, 2 pessoas já com imunidade? Sim, vamos, né? Nós vamos começar a relacionar diferente na medida que a gente tem imunidade, a gente já sabe disso? Sim, vamos. Imunidade adquirida, eu digo, não estou falando só de resistência do corpo. São 2 coisas diferentes. Uma é imunidade inata, e que a gente pode modificar de acordo com o ambiente, e a outra é própria do vírus, certo? Quem tem IgG positivo não precisaria de vacina? Não precisaria de vacina. Quem tem IgG positivo não precisaria de vacina. É uma boa pergunta. Mas a gente vai falar um pouquinho da vacina. Então, o olhar diferente da ciência como forma de modificar o relacionamento, puxa, por isso que o item 10 é o item da valorização da ciência de uma maneira como há tempos não existiam. Tá todo mundo assim, ávido por saber as novidades, tanto na cura, né, no tratamento, nas possibilidades assim, terapêuticas de prevenção, tudo que a gente tem, tudo que a ciência tem mostrado. E realmente é muito bonito de ver que tanto os maiores jornais do mundo, que antes se tinha assinatura para que a gente pudesse acessar os artigos científicos e um pagamento para isso, estão todos liberados quando o assunto é coronavírus, todos estão gratuitos, né, para isso. Os cientistas que estavam trabalhando em outras causas pararam todos para trabalhar em cima do coronavírus. Então, esse movimento todo de olhar da ciência, da valorização da ciência e da ciência interferir diretamente naquilo que está na nossa vida, ele é único, né? Ele é único, porque com a tecnologia isso está chegando de uma maneira muito rápida, muito fácil na vida de todas as pessoas, né? Então, quem tem o positivo pode ser portador também se tiver o IgM positivo, ou temos algumas limitações do teste. Não sei se eu vou poder entrar tanto em detalhes aqui por causa do tempo. Mas o IgM a gente tem uma janela de 10 dias, né? E a gente tem também um outro tipo de exame que é mais rápido para a gente ver, que é o PCR ou AG, que a gente vai ver o vírus. Então a gente vai ver se a pessoa se contaminou nos últimos 3 dias ali. Modifica um pouco de um laboratório para outro, mas é basicamente nos últimos 3 dias. Então, a pessoa pode ter, recém ter se contagiado e o teste não aparecer? Pode ter. Mas se tiver um IgG positivo, de qualquer maneira, aquela pessoa mostra que ela já teve infecção. Uma pessoa que saiu da quarentena, fez IgM, IgG, não tocou em ninguém, tem validade aquele teste? Sem dúvida nenhuma, tem. Porque se ela ficou lá 14 dias em isolamento, faz o teste, tá com IgM negativo, ou seja, não tem a doença positiva, mas tem uma imunidade adquirida. É válido? Sem dúvida nenhuma. Essa pessoa está muito mais pronta para dar um abraço em outra. As medidas de higiene seguem exatamente as mesmas. Por quê? Não adianta eu ter tido a doença e alguém ter espirrado no meu cabelo, certo? Senão eu vou transmitir o vírus levando. Mas eu já não tenho mais como ser aquele vírus para transmitir. Desculpa se eu estou entrando muito em detalhes aqui, mas é só para entender um pouquinho, né? Que a valorização da ciência nesse momento ela impacta profundamente no nosso relacionamento. Muito, 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 muito. E ela está impactando na nossa esperança, ela está impactando e ela vai impactar. Então, esse olhar da ciência, com o apoio da ciência para que siga essas investigações, que traga essas soluções, esses benefícios para as pessoas, ele é único e isso vai se manter. Isso vai se manter, isso está se mostrando os relatórios dessa forma.
e vai ser útil para várias outras áreas da nossa vida também. Essa relação mais próxima, como nunca se viu tão próxima essa relação. Isso é bárbaro, porque não adianta a gente ter um trabalho excelente, científico, tentando muito bem feito, publicado, mas que vai ajudar um número muito reduzido de pessoas, o que é algo, né? Não, o serviço dele, o propósito dele é para que esteja ali, junto, no dia a dia, né? Facilitando a vida das pessoas. É isso, né? Obrigada. Pessoal do Mindfulness aí, tanta gente querida, eu tenho até medo de falar o nome, senão não falo o nome de todo mundo. E aí a gente vai para o nosso item 11, pode ser? Claro. Que Tá tem incrível a ver com a nossa isso. cobertura desses 11 tendências. Realmente muito completo, muito incrível. A tendência número 11 é a tendência do altruísmo, né? O altruísmo que a gente falou um pouco, porque ele é inevitável que a gente não falasse nos outros itens, né? Porque tem a ver com várias outras coisas que a gente conversou, mas o altruísmo é um ponto onde a doença que veio agora não escolheu a preferência de gênero, não escolheu idade, escolheu um pouco idade, mas não muito. Pegou a todos, inclusive bebês, né? Ela não escolheu o lugar do mundo específico, ela é algo que fala de humanidade. Ela é algo que nos trouxe a ideia de que todos, com recursos, com alto recurso, infelizmente, pessoas não se deram, às vezes, muito bem na sua terapêutica, com recursos muito baixos, enfim, todo mundo, né, financeiro, pobre, rico, igual. É algo que nos tocou, a todos nós, como espécie humana. Então, esse senso de ser algo que foi realmente comum a todos nós, nos trouxe um olhar para o outro, como algumas pessoas falaram aqui, diferente. Aquilo que está passando em mim pode passar para o outro. Se eu me cuidar melhor, o outro fica melhor cuidado. Puxa, olha só o que significa isso, né? Isso tem um significado imenso. Se o outro se cuidar melhor, ele cuida melhor de mim, né? O fato de eu usar a máscara é bom para mim, é bom para ele, um respeito mútuo. A pessoa que eu estou passando dificuldade, uma outra pessoa pode estar passando a mesma dificuldade. Então, ele trouxe essa visão como a gente nunca teve. Pela primeira vez, né? Isso não aconteceu na Primeira Guerra Mundial, não. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas pela primeira vez, a gente pode fazer essa metáfora de que a gente está com o mesmo inimigo. Todos nós. O planeta Terra está com o mesmo inimigo. Ou com alguns inimigos, porque às vezes a gente não tem só um, né? É o vírus e todas as consequências dele, que muitas delas estão dentro de nós mesmos, que a gente começa a olhar para esses inimigos aí dentro de nós e conversar um pouco mais com eles. Mas nós estamos todos, né, na mesma situação. E esse senso de estarmos na mesma situação promove um altruísmo ímpar, promove essa sensação de que eu preciso cuidar de mim, mas eu preciso cuidar de outro. Isso faz bem para a gente mesmo. Quando a gente cuida de alguém, isso faz muito bem para a gente, sem dúvida nenhuma, né? Também, quando se falam dos longevos, uma característica muito positiva que os longevos sempre tiveram, assim, que foi marcado em vários trabalhos, é essa questão do olhar para o outro, de fazer o bem e tudo mais. Seja ele por vias, às vezes, religiosas, de ações, seja ele por vias de simples atos de caridade, de ato de compaixão, não importa. Mas o olhar para o outro faz bem para si mesmo, para a própria saúde mental e emocional, e sem dúvida nenhuma faz bem para o outro, faz bem para esse entorno. O altruísmo não vai terminar. O altruísmo é a tendência, isso está bem marcado, que vai nos acompanhar nesses próximos meses e, quem sabe, nesses próximos anos. O olhar para a necessidade minha e para a necessidade do outro foi modificada. Já 2020 foi um ano dessa modificação. E é muito interessante, me veio aqui a história de uma pessoa que eu conheço há muitos anos, tive a possibilidade de atender e tudo, e que sempre teve, por muitas vezes, teve ideações até de se tirar a vida e tudo mais. E agora, nesse período, ele me disse o seguinte: olha, com tudo que está acontecendo,
eu quero viver. Eu estou com vontade de viver, né? Eu estou com vontade de... Eu não quero pegar a doença. Eu que fui sempre uma pessoa tão negativa, agora eu não quero pegar a doença. Não tenho nenhuma vontade que me acometa. Eu estou lutando pela vida. Então, Uau. é isso que a gente chama de resiliência. Essas coisas que vêm, que nos sacodem, que nos fazem com que nos toquem profundamente a nossa alma, a nossa vida, e a partir disso a gente modifique, se adapte, tenham saltos na nossa vida, né? Encontre as nossas habilidades, encontre as nossas forças para que a gente lide da melhor maneira possível com uma situação que sim, que é difícil, mas a gente juntos, especialmente, a gente consegue superar mais isso daí. Então o altruísmo veio para ficar. Maravilhoso. Tem aquele estudo do Mathieu Ricard, né, que é considerado o homem mais feliz do mundo, que ele escreveu e tem até na Netflix, para quem quiser ver, A Revolução do Altruísmo, que é provado que as pessoas altruístas bem lembrado, bem são lembrado. mais Ele é felizes. ótimo. E aí, minha querida, estamos aqui, ó, precisando encerrar, porque a gente está numa programação de hora em hora para entrar a próxima, que vai ser a Ana Raia, que é uma grande amiga nossa, que vai falar sobre a coerência entre a mente e o coração. Então, convido vocês para ficarem aqui e aí se aprofundarem ainda mais. Quero te agradecer, assim, em nome de todo o Grupo Iguatemi, de coração, pela sua excelência, pela sua generosidade, pelo seu altruísmo, compartilhar isso com a gente, informações tão preciosas que a gente vai precisar tanto, e eu digo não só nas próximas semanas e meses, mas para o resto das nossas vidas. Então, gratidão, Mariela, como sempre é. Gratidão, eu. Enorme estar aqui. Contem comigo, contem conosco, contem com o CUR. Estamos aqui assim realmente de coração aberto. Muitíssimo obrigada para cada um de vocês, queridos, que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando, e estamos juntos, estamos muito juntos, mais juntos do que nunca. Estamos juntos agora. Muito, agradecer todo mundo que está aqui, porque realmente nós juntos vamos fazer a diferença, né? E faz muita diferença. A gente traz uma força muito poderosa quando a gente se une. Então vamos ficar conectados, estamos aqui à disposição e vamos encerrar nossa live aqui com um coração cheio de alegria e novos conhecimentos para a gente levar para o resto das nossas vidas. Gratidão, Mariela. Um beijo enorme. Eu que agradeço. Um beijão. Até mais, pessoal. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.